da Terra, né? Vênus, Júpiter, Marte, Saturno são muito próximos os valores, tá? Netuno também muito próximo ao da Terra, né? Os dois aqui, enfim. Então vejam que as órbitas dos planetas são órbitas quase circulares. Por isso também que durante boa parte da história se acreditou que os planetas tivessem movimentos circulares em torno da Terra, não só por uma questão platônica, né, de beleza, de órbita, né, do movimento, mas também nos cálculos, né, vejam que a elipse, no caso da Terra, se aproxima muito de um círculo perfeito. Em 1608, surgiu algo que revolucionou a astronomia. Tá certo? A gente pode dividir a história da astronomia em dois períodos, antes de 1608 e depois de 1608. Porque, não foi, como vocês podem ver nesse slide, não foi Galileu Galilei quem inventou o telescópio, foi esse óptico holandês chamado Hans Lippershey, que um óptico holandês que começou a desenvolver lentes e começou a fazer um trabalho, a gente vê aqui nessa gravura, né, ele mostrando para um, sei lá, um príncipe fidalgo da época, não sei, né, que se você trabalhar com duas lentes, você consegue aproximar o objeto, né, que está distante de você. Então, quem inventou o telescópio, né, foi Hans Lippershey, e quem utilizou e causou uma grande revolução na época foi Galileu Galilei. Né? Galileu foi um físico, né, quando a gente estuda lá, né, ensino médio, né, chega em Galileu, primeiro conceito de lei da inércia, o conceito de movimentos de Galileu, etc. Galileu foi um físico, foi um grande físico, né? Mas também ele foi, num certo sentido, um astrônomo que causou uma grande revolução na astronomia, uma grande revolução na concepção de universo na época, e ele teve grandes problemas com a igreja por causa disso. Vamos lembrar de Giordano Bruno, né, que eu não coloquei aqui, mas vamos lembrar pouco antes de Galileu, né, um pouquinho antes, Giordano Bruno, ele foi queimado vivo, ele foi para a fogueira por causa de suas concepções de universo, não só, mas também de suas concepções de universo, que Bruno falava que as estrelas eram outros sóis, por exemplo, e que existiam outros planetas girando em torno dessas estrelas. Mas Galileu, com esse telescópio, e para quem curte telescópio, né, nossos amigos aqui do observatório que curtem telescópio, Galileu causou uma revolução com esta luneta. Ele pegou a ideia de Hans Lippershey, ele desenvolveu as lentes e construiu o seu próprio telescópio, só que Galileu era malandro, né? Ele era malandro, ele não pensou num primeiro momento em causar uma revolução na astronomia, ele pegou a ideia do telescópio mais por uma questão econômica, tá certo? Tem uns detalhes assim na vida de Galileu, mas ele também, como cientista, ele apontou o telescópio para o céu e realmente causou uma grande revolução na época. Por quê? Como eu disse para vocês, o céu era imutável, né? Não poderia haver mudanças lá no céu. E Galileu mostrou coisas que até então nunca se tinham visto lá no céu. A internet é muito legal, que você pode pegar, né, todas as obras de Galileu assim, né? Galileu viu, por exemplo, que Vênus possuía fases, assim como a Lua. Galileu observou a Lua. Esses foram os primeiros desenhos
da Lua, feitos da Lua. Galileu quem fez os primeiros desenhos da superfície da Lua. Que ele percebeu que aquilo que nós chamamos de mares lunares, na verdade não eram mares, era uma concepção antiga, mas sim grandes planícies. Galileu também tinha um dote artístico e por isso que ele conseguiu, através da projeção das sombras no fundo das crateras, etc., ele conseguiu desenhar as crateras da Lua e etc. Então, esse foi o primeiro desenho registrado da superfície da Lua. Aqui nesse livro, ele anotou a posição de 4 pontos que ficavam girando em torno do planeta Júpiter, que nós chamamos hoje das 4 luas galileanas, as 4 maiores luas de Júpiter. Então ele foi anotando de tempos em tempos e foi percebendo que essas luas giravam em torno de Júpiter. Lembrem-se que a concepção era de que tudo tinha que girar em torno da Terra. E quando ele apontou o telescópio para Júpiter, ele viu que, na verdade, as luas giravam em torno dele. E viu essa coisa aqui, né, que ele não identificou muito bem, por causa do telescópio que ele tinha. Hoje nós sabemos o que é. Isso daqui é Saturno. Ele apontou para Saturno, ele viu como se Saturno tivesse orelhas. E hoje nós sabemos que, na verdade, são os anéis de Saturno. Ou seja, Galileu ele provocou uma grande revolução. Ele também quase foi para a fogueira, né? A Inquisição, ele teve problemas sérios com a Inquisição na época, e tem aquela famosa frase, né, que Galileu teve que se retratar de tudo isto, né, todos esses conhecimentos, etc. E ele colocou assim, como Kepler, ele tinha uma concepção heliocêntrica, ele era copernicano. E tem aquela história de que quando ele saiu lá da Inquisição, ele passou por um colega e ele falou, mas que ela gira, né? Ela gira, mas tudo bem, vamos fazer de conta que está parada, né? Mas aqui estão, né, os desenhos feitos de Galileu. Ele observou, apontou para a Via Láctea, né, aquele borrão que a gente vê a olho nu, né, de um lado ao outro do céu, aquela faixa esbranquiçada, e viu que na Via Láctea, na verdade, era uma concentração de estrelas, que a olho nu parecia ser um borrão, mas quando você aponta o telescópio, você vai observar estrelas. Então, existiam muito mais estrelas no céu do que aquilo que a gente observava. Então, o céu era muito diferente do que se imaginou até a sua época. Então, o telescópio ele causou realmente uma grande revolução na astronomia e uma grande revolução na ciência e também na cultura, de uma forma geral, né? Na concepção de religião, na concepção econômica, porque o telescópio também foi utilizado para fins econômicos, etc., etc. Tá? E depois de Galileu, chegamos aqui em Newton, né? Ele fez na época, ele fez uma grande síntese de toda a física, da física celeste de Kepler, da física terrestre de Galileu, e percebeu que as forças que atuavam no céu para os movimentos dos planetas com as forças aqui da Terra, na verdade era uma única força, né, que nós chamamos de força de gravidade. Então, Newton, ele criou as 3 leis do movimento planetário. Aqui também houve aquela deformação que eu falei para vocês, que em cima do F, que representa a força, e do A, aceleração, tinha uma setinha, que na verdade são vetores, né? Mas acabou deformando. Tá? São os 2 únicos problemas que tem aqui no slide. Mas, enfim, então, Newton, ele chegou naquilo que nós chamamos de mecânica celeste, toda uma concepção física da força de gravidade. Então, aquilo que os gregos falavam, por exemplo, que se eu soltasse esse aparelho, que não existia esse aparelho na época, vamos supor que era uma pedra, que eu soltasse essa pedra caía, porque ela era uma mistura de água e terra, e a direção natural da água e da terra é ir em direção ao centro do universo, que coincide com o centro da Terra. Essa era a concepção, a interpretação grega
para o fato de uma pedra cair. Newton mostrou que não, essa pedra ela cai porque a Terra é um objeto celeste grande que possui uma força gravitacional, uma força que foi dado o nome de gravidade, e que a gravidade atrai os objetos em direção ao centro do planeta. Nós não vamos em direção ao centro porque nós estamos na superfície. Tá certo? Enfim, não vamos entrar nessa concepção física, não vem ao caso agora, mas o que eu quero falar para vocês é isso daqui. Assim como Lippershey e Galileu desenvolveram, de uma certa forma, o telescópio, que nós chamamos de telescópio refrator, ou seja, vamos voltar aqui um pouquinho. Aqui, né, existe uma lente, tá certo? Aqui existe uma outra lente, então a luz ela vem, ela passa por essa lente e você observa aqui nesta posição, tá certo? A concepção de Newton é diferente porque aqui não existe nada, tá certo? É um buraco, mas a luz ela atravessa esse tubo e aqui no fundo do telescópio existe um espelho que vai refletir a luz para um espelho secundário que está mais ou menos nesta posição, e que vai refletir a luz para cá, que é onde você vai observar o objeto. A concepção de um telescópio que nós chamamos de refletor também causou uma grande revolução na astronomia, por uma série de motivos. A aula hoje não é telescópio, por isso eu não vou entrar em detalhes. Mas por quê? O espelho ele consegue captar mais luz, você consegue observar objetos de mais fracos brilhos, enfim. Então, essa concepção de um telescópio refletor também causou uma grande revolução na astronomia. Aqui é um telescópio, esse telescópio a gente chama de newtoniano, aqui é uma visão moderna de um telescópio newtoniano, aqui existe um espelho que reflete a luz um espelho secundário, e aqui é onde você observa. Aqui é a montagem, uma montagem moderna, né, de um telescópio. Lá no observatório, a gente pode falar um pouco mais sobre telescópios. Lá tem as montagens, lá tem um telescópio refrator, ou luneta, como o do Galileu, telescópios refletores também, né, como newtonianos, e uma mistura dos dois. Mas lá eu falo sobre isso daí. Telescópios que usam espelhos e lentes ao mesmo tempo. Alguma dúvida até aqui? Foi mais uma parte histórica para a gente chegar agora numa concepção de sistema solar. Tá certo? Alguma dúvida? Não? Tá. 8h30, vamos fazer um intervalo de 10 minutinhos no máximo, e aí a gente retorna. Tá bom?
Bom, gente, vamos continuar, que tem muita coisa para falar ainda. Primeiramente, algumas pessoas, assim como no curso passado, algumas pessoas pediram essa apresentação para estudar um pouquinho melhor e etc., né? Eu posso disponibilizar para vocês essa apresentação, não tem problema nenhum, né? As imagens, elas têm os créditos, etc. Aqueles desenhos que eu mostrei logo no início, dos solstícios, equinócios, são desenhos que eu fiz, então não tem problema nenhum. Então, só que é o seguinte, como o arquivo é grande, não dá para passar por um e-mail normal, né? Então, quando o arquivo é muito grande, eu me acostumei a passar por um programinha que, na verdade, você não instala, só você entrar na página do WeTransfer. Vocês já ouviram falar no WeTransfer? Né? Ali você consegue passar, eu acho que até 2 gigas de arquivo, um arquivo até 2 gigas. Para mais você teria que comprar, mas para nós aqui não há a menor necessidade, porque também não é tão grande assim o arquivo. Então, eu passaria pelo WeTransfer. O WeTransfer é legal porque quando vocês recebem, vem um comunicado que vocês abriram o arquivo para mim, tá certo? Enfim, mas o meu e-mail, para quem quiser, tá? O meu e-mail, para quem quiser que eu envie esse arquivo da apresentação é Michel Paschini, tá? Paschini é P-A-S-C-H-I-N de navio I, Michel Paschini, @iCloud, né, icloud.com, né? Vocês pegaram? Na próxima apresentação eu vou colocar o e-mail, né, na primeira página lá. Então, quem quiser que eu envie essa apresentação, envia para mim um e-mail, michelpaschini@icloud.com, que aí eu envio via WeTransfer para vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Só um detalhe muito interessante, que eu estava conversando com um colega aqui agora, é que essa concepção de sistema solar, de movimentos da Terra, gente, é muito maluco isso daí, né? Da Terra ter movimentos, etc., porque alguns anos atrás eu vi uma notícia que saiu na página da revista Veja, né, lá na internet, na página dela. Vejam que maluquice, gente. Isso faz uns 3 anos, mais ou menos. Né? Faz uns 3 anos. 1 em cada 4 americanos não acredita que a Terra gira. Vejam, século 21, né? 1 em cada 4 americanos não acredita que a Terra gira. E se vocês estão ligados na internet, estão meio ligados aí... Oi? Os caras da Terra plana, né? Os caras da Terra plana, né? Vejam, são coisas que aparecem aí que, é um desserviço para a cultura, para a ciência, tremendo, né? Porque, desde a época da Grécia Antiga, já se tinha uma noção que a Terra tem uma curvatura. Né? Os gregos, quando eles estavam na costa, eles viam as embarcações chegando, eles não viam as embarcações pequenininhas e ficando cada vez maiores, como se fosse um plano, né? Eles viam o quê? A vela da embarcação surgindo, né? E aos poucos a embarcação aparecendo. Por quê que acontecia isso? Por causa de uma curvatura que você tinha lá no horizonte, né? Na linha do horizonte. E está cheio de provas, imagens. Será que tudo isso que a gente vê, será que as pessoas não pensam? Tudo isso que a gente vê de imagem é tudo
concepção imperialista americana que inventaram Hollywood, etc. Sabe? Se a Terra é plana, prova que a Terra é plana. Mostra com fotos, com imagens de satélites, etc., etc., que a Terra é plana. Mas não vou ficar entrando nisso daí, que tem coisas mais interessantes para a gente falar. Não que isso não seja, é uma discussão até interessante, mas vejam só, como ainda hoje, né, a gente vê certas questões que... outra que aparece, vira e mexe, Marte vai aparecer do tamanho da lua cheia no céu. Gente, se isso acontecer, o mundo acabou, né? Isso nunca vai acontecer, nunca entre aspas, né? Nunca é uma palavra pesada, mas só se o Sol passar muito, mas muito próximo a uma estrela, a estrela tirar os planetas da órbita e acontecer algo cósmico assim mesmo, sabe? Caso contrário, você nunca vai ver Marte do tamanho da lua cheia no céu. E uma vez meu cunhado mandou me chamar, olha só o que vai acontecer, olha que legal, Marte do lado da lua cheia, assim, né? Falei, esquece, isso nunca vai acontecer. E, no entanto, algumas pessoas insistem em fazer esse tipo de coisa, né? Mas, enfim. Mas vamos lá, que o tempo... já 10:50, tem muita coisa para falar. E, como eu disse, não vou entrar em muitos detalhes, mas é só dar uma visão geral do sistema solar, como nós conhecemos hoje. Copérnico, Ptolomeu, Tycho Brahe, Kepler, Newton, que eu mostrei para vocês. É muito importante também isso, gente. São geralmente os pensadores, os cientistas, físicos, astrônomos, que nós ouvimos falar. Dá a impressão que tudo isso que nós conhecemos só foi produzido por essas pessoas. Não. Teve um monte de gente que foi contribuindo para que se formasse um conceito de sistema solar, um conceito de universo. Né? Várias pessoas, de Ptolomeu até chegar em Copérnico, né, várias pessoas foram contribuindo ao longo do tempo. E se vocês estudarem história da ciência, vocês vão ver que foi se formando um pensamento, tá? Foi se formando uma ideia, né, para se chegar numa concepção de um universo heliocêntrico, etc. É muito importante isso, porque dá a impressão que só existiu Newton, Galileu, Kepler, Ptolomeu e Copérnico. Não, esses foram alguns dos principais, né? O próprio Newton, apesar que não tinha nada de humilde, mas ele, nesse momento, ele teve uma luz, que Newton falou, né? Eu só consegui enxergar mais longe porque eu estava apoiado em ombros de gigantes, né? Quer dizer, na concepção de Kepler, Galileu, Copérnico e assim por diante. Mas, com o passar do tempo, né, nós criamos uma concepção de sistema solar, foram descobertos outros planetas, eu já vou chegar ali depois, e hoje nós temos muito conhecimento desse pequeno lugar do universo em que nós vivemos. Nós temos um conhecimento, mas também temos ainda dúvidas sobre algumas questões do sistema solar em que vivemos. E vamos, então, falar um pouquinho rapidamente sobre o sistema solar. Então, os principais componentes do sistema solar: o Sol, os planetas, os satélites naturais dos planetas, que nós chamamos popularmente de luas, os asteroides, cometas e meteoroides. Meteoroides, o que são? São os meteoros, que nós chamamos popularmente de estrelas cadentes. São pequenas rochas, tamanho de grãos de areia, grãos de feijão, de um tijolo, que ficam vagando pelo espaço, restos da formação do sistema solar, que eu vou falar mais na frente, e que são atraídos pela força de gravidade da Terra, e ao adentrarem na atmosfera terrestre, elas começam a esquentar, né, começam a sofrer o atrito da atmosfera e são destruídas. Quando essa rocha
é destruída, já que ela vem com uma velocidade muito alta, aí em torno de 10, 20, 30 quilômetros por segundo. Quando ela adentra a atmosfera da Terra, ela sofre o atrito dos gases e é destruída. E quando ela está sendo destruída, ela provoca aquele traço brilhante que nós chamamos popularmente de estrela cadente. Tá certo? Então, meteoroide é isso daí. É uma rocha que está vindo do espaço e sendo destruída pela atmosfera lá em cima, lá no alto, na atmosfera da Terra. É daí que vem a palavra meteorologia, que é o estudo dos fenômenos que ocorrem na atmosfera da Terra. Tá certo? Eu estou falando agora porque eu não vou adentrar nos meteoroides, em detalhes dos meteoroides. Uma coisa importante para que a gente siga. Quando nós falamos de distâncias no céu, no espaço, nós podemos usar as unidades de medidas que utilizamos aqui na Terra. O centímetro, o metro, o quilômetro. Só que o negócio começa a ficar complicado. Né? Enquanto a gente está aqui, por exemplo, na Terra, ou até a Lua, por exemplo, a distância da Terra à Lua, 384 mil quilômetros, né, em média, né, você ainda consegue ir. Mas como, a partir do momento que você começa a falar em distâncias dos planetas, das estrelas, das galáxias, aí o negócio começa a complicar, porque realmente são números muito grandes, e os cálculos, né, ficam, às vezes, complicados. Então, os astrônomos, eles criaram unidades de medidas, né? Duas delas estão aqui. Uma é o que nós chamamos de unidade astronômica, que é a distância média da Terra ao Sol, arredondando, né? Arredondando 150 milhões de quilômetros. Então, uma unidade astronômica equivale a aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Se a Terra, né, está a uma unidade astronômica do Sol, nós podemos determinar em unidades astronômicas as distâncias dos outros planetas. Então, Mercúrio está a 0,4, Vênus 0,7, Marte 1,5 e assim por diante. Tá certo? Então, esses valores, essas distâncias dos planetas estão em unidades astronômicas. E existe uma outra unidade que nós utilizamos em astronomia, que é o ano-luz. Na aula sobre estrelas, no módulo sobre estrelas, eu vou definir melhor o que é o ano-luz. O que interessa para nós agora é que o ano-luz é a distância percorrida pela luz em um ano. Tá? Qual que é a velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo. Em um ano, a luz vai percorrer cerca de 10 trilhões de quilômetros. Tá certo? 10 trilhões de quilômetros. Então, um ano-luz equivale a aproximadamente 10 trilhões de quilômetros. Na verdade, é 9,6. Eu estou arredondando só para vocês poderem guardar melhor. Tá certo? Então, unidade astronômica e ano-luz. Vamos lá. Primeiro astro, o Sol. De novo, vou deixar claro, não vou aprofundar no tema. Eu posso até falar mais sobre o Sol quando for falar de estrelas, adentrar um pouco mais em detalhes. Agora, enfim. Essa daqui é uma imagem do Sol. O Sol é uma estrela, né? E o que é uma estrela? Uma grande esfera de gás. E gás que está a uma grande temperatura. Não existe fogo no Sol. Não existe fogo no Sol. Né? Essa é uma concepção, na verdade, uma pré-concepção que muitos, às vezes, até têm, tá certo? De que existe fogo no Sol, mas não. Né? O que existe no Sol são gases que estão a altíssimas temperaturas. Vejam aqui, né, nessa imagem aqui, lógico, aqui é uma imagem real do Sol, aqui é uma concepção artística em cima da imagem real do Sol, que mostra como seria, como nós acreditamos ser, e com grande precisão, ser o interior do Sol. Tá certo? Então, o Sol, nós podemos dividir o interior do Sol em camadas, tá certo?
o núcleo do Sol, tá? Onde está a maior temperatura do Sol. Lá a temperatura é de aproximadamente 15 milhões de graus. 15 milhões de graus aqui no Sol. E o que faz com que o Sol gere todo esse calor, toda essa temperatura? Aquilo que nós chamamos de fusão nuclear, tá certo? Não vou entrar em detalhes, em estrelas eu esclareço melhor isso. Então, está como se fossem milhões e milhões e milhões e milhões de bombas de hidrogênio explodindo por segundo, tá? Mais ou menos isso daí agora, para dar uma explicação, tá certo? Depois do núcleo tem a zona radioativa, onde todo aquele calor, aquela radiação sai do núcleo. A zona de convecção, mais ou menos aqui, acontece ali no Sol, algo que acontece como se a gente estivesse esquentando uma chaleira, né? Começa a formar aquelas bolhas. Então, a água mais quente sobe, a água mais fria desce. Então, isso que nós chamamos de convecção acontece aqui no Sol, né? Nós vamos ter a fotosfera, a cromosfera. A fotosfera e a cromosfera são as camadas mais externas do Sol. E esta região aqui, que nós chamamos de coroa solar. E tudo que nós podemos ver no Sol, vamos voltar um pouquinho, bom, vamos aqui. Obrigado. Melhor colocar ali. Obrigado. Tudo que nós podemos ver no Sol é justamente essa camada mais externa do Sol, que nós chamamos de fotosfera. Nós não podemos ver além da fotosfera. Nós imaginamos tudo aquilo, todas aquelas camadas, né, através de estudos e mais estudos sobre o que funciona, como funciona uma estrela, mas a gente não consegue ver. Tudo que nós vemos é esta região mais externa que nós chamamos de fotosfera. E é justamente nessa região que nós chamamos de fotosfera que nós podemos ver alguns dos fenômenos que ocorrem no Sol e fenômenos que podem ter influência na vida aqui na Terra. Tá certo? Como, por exemplo, aqui, ó, vejam aqui, essas manchas no Sol. Isso daqui é uma imagem real do Sol, não é um desenho que alguém foi lá e rabiscou uma mancha no Sol. As manchas, realmente, elas existem. As manchas solares hoje, sabemos, de um certo modo, que elas surgem devido a flutuações no campo magnético do Sol, tá certo? Elas têm uma cor diferenciada da fotosfera. A fotosfera do Sol tem uma temperatura que se aproxima de 6.000 graus, tá certo? Devido a essa temperatura de 6.000 graus, o Sol ele tem uma cor amarelada. Estrelas de cores com temperaturas diferentes vão ter cores diferentes na sua fotosfera. Por exemplo, uma estrela que tem uma temperatura na fotosfera em torno de 30.000 graus. É uma estrela, uma cor branco-azulada, tendendo mais para o azul. Uma estrela que tem a sua fotosfera com uma temperatura de 3.000 graus. É uma estrela avermelhada. Então, a cor da temperatura da fotosfera da estrela... a cor da temperatura. A temperatura da fotosfera da estrela vai determinar a cor dessa estrela, a cor que nós vamos observar. Tá certo? Como o Sol tem uma temperatura na fotosfera de aproximadamente 6.000 graus, então, o Sol é uma estrela de coloração amarelada, tá certo? Aqui são filtros que são colocados para destacar mais certos fenômenos, como esse daqui, que nós chamamos de protuberância solar, tá certo? As manchas, nós vemos as manchas, por quê? Porque nesta região aqui, né, das manchas, a temperatura é menor, por isto que ela se destaca aqui na superfície visível do Sol, tá certo? E o Sol,
é uma estrela que possui um movimento de rotação, e nós sabemos disso justamente pelas manchas solares. Observando as manchas solares durante o dia, você vai vendo que ela vai mudando a sua posição, e dia após dia você vê que a mancha consegue dar uma volta completa ao redor do Sol, com o passar dos dias, né? O Sol tem um movimento de rotação que nós chamamos de diferencial, ou seja, como o Sol é formado por gases, né? Aqui no equador do Sol, a velocidade de rotação é maior, e à medida que nos afastamos, a velocidade é menor. Então, nós sabemos que o Sol aqui no equador dá uma volta, nossa, agora fugiu, em torno de 25 dias, se me falha a memória agora, tá? Em cerca de 25 dias. E vai diminuindo à medida que vai se aproximando do equador. Esse fenômeno aqui, que nós chamamos de protuberância solar, são fenômenos que ocorrem constantemente no Sol, só que algumas protuberâncias, elas são muito mais fortes. E quando acontece isso, há uma grande emissão de radiação de partículas atômicas para o espaço. E esse é um dos principais perigos que podem ocorrer aqui para a Terra, que são quando acontecem essas grandes explosões na fotosfera do Sol. Tá certo? São tão violentas essas explosões, que nem eu brinco, né? Se o Sol der um espirro hoje, acaba a vida na Terra. E em 2012, houve uma explosão que causou essa protuberância de uma forma espetacular, que é o que nós vamos ver agora. Pode passar, por favor? O primeiro. A gente vai sair um pouco dessa imagem, vamos agora para o vídeo. Vejam o que aconteceu em 2012. O que nós vamos ver não é computação gráfica, é real, tá certo? É real. Isso é o Sol, tá? O que ocorreu com uma protuberância foi simplesmente sensacional, tá falando. Olhem aqui, ó. Vejam, as erupções, isso está acontecendo toda vez no Sol. Mas olha agora o que vai começar a acontecer. Então a matéria ela sobe e começa a voltar para a superfície do Sol. Olha isso daqui, a Terra em escala em relação à protuberância solar. Gente, é muito louco isso daí. É muito louco. Vejam, a matéria da fotosfera subindo e descendo. Isso está relacionado com essa movimentação dos campos magnéticos do Sol. Olha a outra pequena aqui, ó. A matéria ela sobe e vai. Isso é o Sol, gente. O que está acontecendo agora lá no Sol. Isso é um fenômeno mais raro, tá? Mas isso é o que nós podemos ver no Sol. Eu vou dar uma cortada, porque senão o tempo vai passando e tem muita coisa para mostrar, tá? Ali eu coloco o link do YouTube para vocês pegarem esse vídeo no YouTube, tá bom? Quando passar para vocês o slide. Aqui existe um satélite que foi construído e lançado só para ficar observando o Sol, que é chamado de SOHO. Ele produz eclipses artificiais no Sol, né? Ele tem um equipamento que produz
um eclipse artificial justamente para observar a coroa do Sol. Tá? Nossa, tem tanta coisa para falar, mas não dá tempo de falar. Mas, enfim, eu coloquei essa imagem aqui. Esse é um fenômeno raro, muito raro de acontecer. O que é isso daqui? É uma trajetória de um planeta do Sistema Solar, do planeta Vênus. Esse fenômeno nós chamamos de trânsito. É como se estivesse acontecendo Vênus passando na frente do disco do Sol, como se ele estivesse provocando um eclipse no Sol. Só que não é um eclipse como a Lua, já que Vênus é visto de uma forma pequena, né, da nossa posição aqui da Terra, mas é Vênus passando na frente do disco do Sol. Eu coloquei essa imagem aqui, vocês vão entender lá no final, tá bom? Mas é um fenômeno chamado de trânsito, que só pode ocorrer com Mercúrio e Vênus, com os outros planetas não podem ocorrer. Isso daqui, somente com aquilo que nós chamamos de planetas internos à órbita da Terra. Aqui era o vídeo, mas vamos lá. Planetas terrestres, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Por que terrestres? Porque eles têm uma superfície sólida. Se nós fôssemos lá, poderíamos andar na superfície desses planetas. Planetas gigantes, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. São os grandes planetas do Sistema Solar. Planetas anões. Planetas é uma nova categoria de planetas que foi criada por causa de Plutão, né? Mas já vi uma notícia algumas semanas atrás que já estão querendo voltar Plutão para a categoria de planeta de novo, né? Mas se voltar Plutão para a categoria de planetas, Eris é um pouquinho maior que Plutão, aí Eris vai ter que ser considerado um planeta também. E aí o Sistema Solar pode ter aí 20, 30, 50 planetas, enfim, não sei ainda o que os astrônomos vão decidir, né? A Comissão da União Astronômica Internacional vai decidir sobre isso, mas enfim. Mas hoje Plutão, né? Pluto não é o do Mickey, é Plutão, né? Em inglês, Plutão e sua lua Caronte, todos esses outros astros aqui, objetos celestes, Ceres, são considerados planetas anões. Daqui a pouco eu vou definir planeta não, tá? Que é justamente agora. O que é um planeta hoje? Como que a gente define um planeta? Bom, planeta é um objeto celeste que está em órbita ao redor do Sol, ou seja, para ser considerado um planeta, ele tem que girar em torno do Sol. Por que a Lua não é um planeta? Porque a Lua gira em torno da Terra. Tá certo? B, para ser considerado um planeta, esse objeto tem que ter a forma determinada pelo equilíbrio hidrostático. O que quer dizer isso? Tem que ter a forma arredondada, como a gente viu dos planetas, resultante do fato de que sua força de gravidade supera as forças de coesão dos materiais que constituem. Em última análise, o planeta, para ser considerado um planeta, tem que ter a forma arredondada. Tá certo? Terceiro, é um objeto de dimensões predominante entre os objetos que se encontram em suas órbitas vizinhas. Quer dizer, não pode ter na órbita do planeta, isso daí é meio controverso, depois vocês vão ver porquê, mas enfim, na órbita do planeta, próximo a ele, não pode existir asteroides, não pode existir nenhuma, com exceção das luas, né? Não pode existir nada além do planeta e de suas luas. Ele tem que ter limpado a sua órbita. Então, essa é a definição de planetas. Mas mesmo essas definições, quando elas surgiram na época, foram aceitas, mas, assim, há controvérsias, né? Muitos não curtiram isso daí, mas é o que vale hoje. Vamos lá, Mercúrio. Aqui estão alguns dados de Mercúrio, tá certo? Diâmetro equatorial. Veja um período de rotação de Mercúrio, 58 dias, pouco mais de 58 dias terrestres, Mercúrio leva para dar uma volta em torno dele. Mercúrio não tem luas, né? Ele demora
quase 88 dias para dar uma volta em torno do Sol. Tá certo? Então aqui, vejam essa foto de Mercúrio, isso é uma foto, assim como essas duas fotos, olhando para Mercúrio, com que astro que ele se parece? Com a Lua. Vejam que aqui, ó, isso daqui é o espaço, isso é Mercúrio. Nós vemos fotos da Lua muito semelhantes a essa, né? Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Mercúrio não tem atmosfera, né? Como não tem atmosfera, o espaço lá atrás é negro, né? Completamente negro. Então, o lado de Mercúrio que está voltado para o Sol, vejam aqui, a temperatura chega a 430 graus, e o lado oposto, o lado que não está recebendo a luz do Sol, a temperatura chega a 170 abaixo de zero. Essa é uma característica muito interessante de Mercúrio, justamente porque ele não tem atmosfera. Tá certo? A falta de atmosfera provoca isso. Vênus. Vênus, se nós formos observar Vênus de uma forma direta, com um telescópio ou por uma sonda espacial girando em torno dele, tudo que nós vamos ver é isso daqui, ó. A alta atmosfera de Vênus. A gente não consegue ver a superfície de Vênus, né? Por quê? Porque a atmosfera de Vênus é 90 vezes mais densa que a atmosfera da Terra e formada principalmente por dióxido de carbono, um gás estufa, que faz com que a temperatura em quase todo o planeta chegue a 482 graus. Por isso que Vênus é o planeta mais quente do sistema solar e não Mercúrio. Lembre-se, Mercúrio é o planeta mais próximo ao Sol. Então, Vênus é o planeta mais quente do sistema solar. Um dado interessante de Vênus, vejam aqui o período de rotação, 243 dias, e o período orbital, o tempo que Vênus demora para girar em torno do Sol. Ele demora mais tempo para dar uma volta em torno dele mesmo do que em torno do Sol. No entanto, gente, em relação à superfície de Vênus, na verdade já foram algumas naves espaciais, sondas espaciais. Essa foi uma das primeiras lançadas para estudar Vênus, a Mariner 2 americana. Aqui é as primeiras imagens da superfície de Vênus, tiradas por uma sonda na época soviética, né, da antiga União Soviética, chamada Venera, que mostrou como era a superfície de Vênus, né? As primeiras imagens da superfície de Vênus. E aqui a sonda Magalhães, sendo lançada do ônibus espacial aqui, que foi até Vênus, e ela fez algo assim, como se estivesse tirando um raio-x do planeta. Quando a gente machuca o braço, quebra o braço, vai tirar uma chapa, né, raio-x, né, para ver a estrutura óssea do nosso corpo, a gente vê, né, os ossos, etc. A Magalhães, ela fez mais ou menos isso daqui no planeta Vênus. Foi aí que nós conseguimos visualizar com bastante fidelidade, né, cadeias de montanhas, grandes planícies e etc. Tá? E aqui Vênus, como seria visto sem atmosfera, feito pela sonda Magalhães. Eu não vou falar da Terra, a Terra a gente já conhece muito bem, né, o tempo urge, né, mas vamos para Marte. Marte, aqui, essas 3 horas a gente poderia ficar falando só de Marte, só do Sol. Então é muita coisa realmente para falar, mas vejam aqui, ó. Período de rotação de Marte, muito semelhante com o da Terra. Marte tem um período orbital um pouco maior do que o nosso. Marte tem o eixo de rotação, que é o que causa as estações do ano aqui na Terra, né? A inclinação do eixo de rotação em relação a uma reta perpendicular ao plano da órbita, mas de uma forma simples agora, é a inclinação do eixo da Terra que produz as estações do ano. Marte também tem um eixo de rotação, né, semelhante ao da Terra, com uma inclinação semelhante ao da Terra, né, 25 graus, a da Terra é 23 graus e meio. Então, em Marte existem estações do ano.
Marte possui uma calota polar, né? Só que o gelo que existe lá, encontramos gelo de água, mas também muito gelo de gás carbônico, o famoso gelo seco. Tá? Aqui, essas 3 fotos são desse site aqui. Aqui são fotos mesmo, tiradas por esse carro robô. São 2 carros que estão lá em Marte, semelhantes a essa concepção artística aqui. Opportunity Oi? Curiosity, isso. Né? São 2 fotos tiradas por eles, daqui acredito que também seja. Vejam que em Marte não existe água, não existe vegetação, mas acredita-se que em Marte, no passado, e saiu até há pouco tempo, vocês devem ter visto, talvez, que foi detectado justamente pelo Opportunity moléculas orgânicas. Pela primeira vez foi detectado moléculas orgânicas. Mas entre ser uma molécula orgânica e ter tido um princípio de vida, é um espaço muito grande. Tá? Então, veja, acredita-se que talvez no passado de Marte tenha tido água corrente, acredita-se que essa água esteja ainda no subsolo, um pouco dessa água, mas entre ser uma molécula orgânica, se detectar uma molécula orgânica e falar que teve vida em Marte, é um espaço muito grande. Então, sempre cuidado com as notícias sensacionalistas. Tá bom? Até agora não existe evidência nenhuma de que tenha tido vida em Marte. Acredita-se, né? Principalmente porque já se chegou na conclusão de que teve água corrente em Marte. Júpiter. Entramos no mundo dos gigantes gasosos. Né? Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar. A temperatura na alta atmosfera, 120 graus. Hoje, o número de luas conhecidos é 69. É isso, né, gente? É isso, né, que está agora, né? Porque isso daí muda tanto, né? Quando fiz os slides, acredito que esteja nesse número aí. A densidade, veja, a densidade de Mercúrio, Vênus, Terra e Marte é uma densidade muito parecida. Tá? Muito parecida. Mas quando nós entramos em torno de 5 e pouco gramas por centímetro cúbico. Quando entramos nos gigantes gasosos, vemos que a densidade já é muito pequena. Né? O que é legal em Júpiter? Que se o tempo estiver bom na terça-feira, nós vamos ver essas listras coloridas no planeta da alta atmosfera de Júpiter provocadas